Muito bom dia, paz do Senhor para todos os amados irmãos que estão do outro lado da telinha para junto compartilharmos esta escola dominical no dia de hoje. Estaremos orando ao Senhor. Em seguida eu já quero deixar um louvor que hoje nós falaremos da lição número 7, a confiança em tempo de aflição. Estarei orando e logo após já soltarei um louvor para a gente se edificar e depois a gente entra na palavra de Deus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças por este privilégio, eu te rendo graças por esta oportunidade de poder partilhar a Tua palavra para com o Teu povo, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, fazendo-nos crescer na Tua graça e no conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor possa nos revelar mais uma vez a Tua palavra nesta manhã. Nós estamos debaixo da Tua graça, nós estamos debaixo das Tuas mãos, Pai. Que cada um dos Teus filhos seja edificado pela Tua palavra. É o nosso desejo em nome de Jesus. Irmãos, segue aí o louvor para a glória do Senhor Jesus. Amém? Para a sua edificação. Esse louvor está dentro do nosso tema, tá bom? Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Na minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. Hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu, e para sempre Amém, meus queridos? Esse louvor aí do Feliciano Amaral, Oração de Davi, tá bom? Amados queridos, é um prazer entrar dentro do lar dos amados irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, os amados que já estão aí. Quero saudar o Thales, da Daniela, o Thales, a sua família, o Gerry, a Pai do Senhor Gerry, Pai do Senhor irmã Laodiceia, do Pedro. Eu já vi também a irmã Jaqueline,
do Aparecido, Carneiro, que Deus abençoe. Vocês todos são muito bem-vindos à nossa aula. É um prazer a gente iniciar nesta escola bíblica mais uma vez, tá? Se você tiver a sua revista aí, ou se não tiver a revista, pegue a sua Bíblia, que hoje nós estaremos entrando em alguns textos da Palavra de Deus. Hoje, talvez a gente vai ler um pouquinho mais do que a gente lê normalmente, tá? Mas eu quero trazer essa lição hoje para a nossa edificação espiritual. Semana passada, o GR também esteve mencionando sobre o arrependimento, o chamado arrependimento, que é muito importante, né? A gente voltar, a gente vigiar diante daquilo que pode nos fazer errar o alvo, pecar, né? Ele, no final, ele falou sobre as consequências, né? E, por fim, também relatou aí sobre a importância do perdão e do sangue de Jesus para nos perdoar. Foi muito boa as exposições do presbítero Gerry semana passada. E hoje nós vamos dar sequência aqui na lição número 7, que vai abordar hoje sobre o Salmo 56. O Salmo 56, ele foi um salmo que Davi escreveu quando ele teve que fugir para os seus inimigos, quando ele fugia de Saul. A melhor saída que ele achou naquele momento foi fugir para os próprios inimigos dele, que era fugir para o rei de Gate, que era o rei dos filisteus naquela época, tá? Então ele foge justamente para os seus inimigos, né? Ele fugiu lá para o rei de Gate, que era o rei dos filisteus, que eram os seus inimigos. E quando ele está diante do rei, ali os criados do rei falam: puxa vida, esse cara é aquele cara que as moças estavam cantando, que Saul feriu milhares, Davi feriu seus 10 milhares, né? Os criados do rei lembraram de Davi ali, que Davi tinha matado o seu principal guerreiro, que era Golias. E quando os criados falam isso pro rei de Gate, Davi ele começa a se fazer de maluco ali na presença do rei, começa a babar, começa a se desgravatar, e o rei fala: vocês não tinham coisa melhor para trazer para mim aqui, vocês trouxeram um doido para mim, né? Então foi uma estratégia que Deus deu para Davi sair daquela situação, porque ali Davi provavelmente estaria morto, né? Porque os próprios criados do rei de Gate lembraram de Davi, que Davi tinha matado Golias. Mas, amados, dentro desse Salmo 56, eu quero estar falando algumas exposições importantes para a nossa vida, que sempre quando a gente ensina lá na nossa escola dominical, a gente quer pegar o assunto da lição e trazer para a nossa vida prática. Eu acho que acaba isso que é a razão da nossa escola dominical. O comentarista, ele coloca as ideias, coloca tudo o que aconteceu aqui com Davi, todas as situações, e essas situações que aconteceu com Davi a gente traz para a nossa vida cotidiana, tá bom? Então vamos ler aí a introdução, né, os textos de referência. O texto áureo diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. É o texto áureo. A verdade aplicada: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele, fundada na palavra de Deus. Então, uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele, fundada na palavra de Deus. Então, tudo que acontece com Davi, tudo que Davi experimenta, ele sobressai sobre todas essas situações fundado nas promessas de Deus. Você vai ver, vai ter momentos das lições que Davi vai falar: em Deus louvarei a sua palavra, não temerei, confiarei. Então Davi ele se fundamentava naquilo que a palavra de Deus, nas promessas que ele tinha de Deus. Aí o texto de referência:
tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se e espiam meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então este é o nosso texto áureo, tá? A introdução quero ler para vocês. Os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Então, esse é a nossa introdução. Então, os irmãos vão ver que Davi, ele passa por situações desesperadoras. Davi lutava em favor da sua própria vida, né? Você veja aí que na própria leitura do texto de referência fala que o pessoal ficava espiando os seus passos, aguardando a morte de Davi. Então ele era perseguido por Saul, com muitos soldados, milhares de soldados junto com Saul. Davi apenas com 600 homens endividados, entristecidos e angustiados. Veja que Davi estava totalmente em desvantagem em relação ao rei Saul, com todo o exército, com todo o aparato, escudo, lança, espada, para capturar Davi. Mas Davi, nesse momento de fragilidade, ele confia e ele se escuda no Senhor, no seu Salvador, que é o Deus de Israel, tá bom? Então essa é a ideia central da lição. Quero saudar a paz do Senhor, a irmã Adriana, o Jorge, toda a família. A paz do Senhor para o Fernando, lá de Mineiros do Tietê. Abraço, Fernando. A Luciana Amaro. Ô, Luciana, a paz do Senhor, minha prima. Dá paz aí para o Douglas, para o Arthur, para todos aí. Deus abençoe. É um prazer tê-los conosco nesta manhã, tá? É uma alegria ter vocês aí do outro lado da telinha, tá? Então, amados, que eu preciso entender? A primeira coisa que Davi, ele busca do Senhor é se abrir com o Senhor e expressar a sua súplica, expressar a sua angústia, expressar aquilo que ele precisava do Senhor, tá? Porque aqui no início da lição, veja que Davi, por ele estar fugindo, é inevitável que o medo não estivesse lhe acompanhando, porque o medo, inevitavelmente ele tinha o medo, ele tinha que fugir, ele tinha que preservar a sua vida. Mas mesmo fugindo, mesmo se ocultando de Saul, a sua confiança estava em Deus e na sua palavra. Tanto é verdade que aí no Salmo 56 ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o homem procura devorar-me. Que homem era esse que procurava devorar ele? Saul, os filisteus, e todo dia procurava para tirar-lhe a sua vida. Mas a Bíblia diz aqui que ele se escudava no Senhor e na sua palavra. Eu já quero fazer um parêntese aqui, em que nós estamos nos escudando nos dias atuais. Qual é o nosso escudo? Qual é a nossa fortaleza nos momentos que nós estamos vivendo? A pandemia, a situação do nosso país, a situação política, a situação econômica, a situação educacional. Se começa a olhar para esses cenários, você fala: puxa vida, onde que nós vamos parar? E eu quero dizer para você: o Senhor é aquele que está com a sua igreja, o Senhor é aquele que está com o seu povo, e nós estamos debaixo da sua graça, nós estamos debaixo do seu amor, nós estamos debaixo da sua mão poderosa, tá? Então, a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas, e que nós possamos nos escudar também, a despeito de todas essas situações que nós estamos enfrentando, dobrar os nossos joelhos e cada dia falar com o Pai, porque é do Pai
que vem o nosso socorro e a nossa fortaleza. Tá? Não vai adiantar a gente ficar reclamando da política, reclamando da economia, reclamando do sistema educacional, reclamando dos problemas. Aliás, os médicos, a gente tem que tirar-lhe o chapéu, porque estão fazendo de tudo para reverter a situação de saúde, a situação de que as pessoas eles estão salvando vidas, né? Então temos que orar pelos médicos, entregá-los nas mãos do Senhor. Então, pegamos o cenário de Davi e trazemos para o nosso cenário de hoje. E nós precisamos hoje sim estar guardados, protegidos pela boa mão do Senhor, tá? Mas volte aí para a sua revista, volte aí no contexto, para quem está com a sua revista. No Salmo 56, Davi expressa a sua situação complicada em que se encontrava. O medo em relação que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nessa fuga foi para Gate, cidade natal de Golias, e ele estava cercado, seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. O cântico das mulheres. Após Davi derrotar o gigante, as mulheres de Israel vieram até Saul cantando. Saul feriu seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares. Ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi, e o espírito maligno apoderou-se dele, e ele passou a perseguir Davi. Amados irmãos, quando você tem um chamado de Deus, quando nós temos um chamado de Deus, eu quero lhe adiantar, você vai ter alguns inimigos gratuitos. Você terá pessoas que não gostarão de você pelo jeito, pela alegria que você tem, pela paz que você tem, pela alguma habilidade, alguma capacidade que você tem, e essa pessoa não tem. Como ela não tem, isso vai lhe gerar uma revolta interna, que a pessoa nem percebe que ela tem uma inveja escondida no seu íntimo em relação àquilo que você tem de bom. E era justamente o que aconteceu com Davi aqui, porque Davi, a Bíblia diz que era um moço de boa aparência, era um moço que sabia cantar, era um valente na batalha, era um moço que tinha todas as qualidades para ser rei, tá? Tanto é que quando as moças cantaram esses louvores aí que Saul feriu milhares e Davi feriu 10 milhares, Saul ficou tão revoltado, falou, puxa vida, falta só o reino, só falta o trono para esse cara, porque se eu ferir milhares e Davi 10 milhares, eu estou em desvantagem em relação a Davi. Então veja, amados, que aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de qualidade, de capacidade, às vezes vai gerar alguns inimigos que te odiarão gratuitamente. E eu posso dizer, irmãos, que isso acontece até mesmo dentro da igreja, que seria um lugar que jamais deveria acontecer essas coisas, né? Mas, infelizmente, propriamente dentro da igreja, tem pessoas que às vezes vai te odiar pelo jeito que você é, pelo jeito que você se veste, ele vai te julgar pelas suas vestimentas, ele vai te julgar se você se cuida, se você cuida da sua aparência, se você coloca um brinco, se você fica bem aparentada, você será julgado pela sua aparência, tá certo? Então, é importante que você saiba que Deus é com você e todas as promessas que Deus tem na sua vida não vai ser a carne, não vai ser o homem quem vai tirar de você. Eu profetizo sobre você todas as promessas de Deus. Toma posse, porque são tuas. Não é inveja, não é o ódio dos seus inimigos que vai tirar de você as promessas de Deus. Tá bom, querido? Continuando aqui, as ações dos inimigos de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado pela inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi.
Este, para escapar, foge e procura abrigo entre os seus inimigos, entre os inimigos do povo de Deus. Veja, para escapar da inveja de Saul, ele foge para os próprios inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus. E olha aí, as agressões dos seus inimigos eram sem tréguas, eles eram incansáveis. Está aí no Salmo 56, verso 6. No Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o Espírito que influencia e usa as pessoas. Exatamente, irmãos, tá? Porque a nossa luta diária não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra os espíritos da maldade que atua nessas pessoas, tá? A pessoa que é invejosa, a pessoa que não gosta de você, a pessoa que odeia, a pessoa que não sabe amar, ela nunca recebeu Jesus. Embora ela frequente um templo, embora ela cante louvores, embora ela use microfone para expressar que ama Jesus, mas as suas obras denunciam ela, que ela não ama ninguém. Às vezes é tomada por um espírito de inveja. Às vezes até o louvor que ela vai cantar é para competir com a outra que cantou para ver se canta melhor. Isso, irmãos, não é evangelho, tá? Isso é apenas esse espírito de competição e às vezes está dentro das nossas próprias igrejas. Isso não deveria existir. Se alguém está cantando, opa, cante junto, glorifique junto, o Senhor abençoa ela, tá? Às vezes a pessoa está cantando, torce para o playback enroscar. Se o playback enrosca, aí a pessoa fica toda feliz porque a pessoa fica ali toda constrangida. Irmãos, somos servos de Deus, tá? Não vamos deixar que esse espírito, essa influência maligna venha fazer parte das nossas vidas, tá bom? Você toma posse, Deus é conosco, Deus é na vida de vocês. Amém, querido? Então, a palavra do Senhor diz que nós devemos seguir aquilo que é bom. Vamos ler lá em Mateus 5, verso 38. Abra sua Bíblia comigo aí. Mateus 5 e o verso 38. Eu quero estar lendo junto com você rapidamente aqui. Quero ver se a gente aproveita bem o nosso tempo aqui. Dá uma customizada no nosso tempo. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E qualquer que demandar contigo e tirar-lhe a capa, deixa-lhe também, tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede, não volte as costas a quem deseja que lhes empreste. Então, amados, nós somos chamados para, não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Sermos bondosos com a vida, sermos bondosos com as pessoas, tá? A bondade é de Deus, tá? É importante que nós sejamos pessoas boas, porque quando nós nos abrigamos nessa bondade, não existe armas contra o amor. Não existe armas contra a bondade, tá? Eu queria entrar num texto agora com vocês, para a gente estar discorrendo sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, agora nós já vamos começar a aprofundar isso. Como que eu venço o ódio, como que eu venço a inveja, como que eu venço, quais as minhas armas que eu vou usar para vencer esses inimigos mortais do ódio, da inveja, do desejo de matar, com as armas que eu vou usar para destruir essas ciladas do inimigo. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4, e eu queria ler o versículo 1 até o versículo 2 do capítulo 4 de Oséias. Quero esperar que você ache. E hoje também os irmãos podem participar, podem acrescentar na nossa aula, que nem os irmãos fizeram na aula retrasada comigo, podem fazer as suas perguntas. Nós estamos aqui totalmente abertos, tá? Vocês encontraram, amém?
Oséias 4, 1 e 2, que agora nós vamos aprofundar e vamos ler alguns textos aí em seguida e vamos fazendo alguns comentários dentro desse tema. Quais as armas que nós vamos usar contra a inveja, contra o ódio, contra a maldade, contra o desejo que às vezes alguém tem de tirar a nossa vida, de nos ver entristecido, de nos ver para baixo, de nos ver destruído, tá? Amém, amados? Acharam? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Olha o texto. Porque não há verdade, nem dignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Verso 2. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, a homicídios sobre homicídios. É aqui que eu quero me ater. O desejo, então, dos inimigos de Davi era tirar-lhe a vida. Como diz aí no Salmo 56. O pessoal ficava espiando seus passos, ficava olhando onde estava Davi, procurando informações para onde que ele foi, onde ele está escondido. Alguém sabe onde que está Davi? Nós precisamos acabar com Davi. E aqui a Bíblia fala que não há verdade e não há benignidade. Duas coisas, irmãos, como que nós vamos vencer essa maldade, como que nós vamos vencer esse desejo de matar, esse desejo de destruir. A primeira coisa que eu quero ler com os irmãos é em Mateus 24, versículo 10. Eu estou com duas Bíblias aqui para mim customizar a nossa aula, tá? Não perder muito tempo procurando os versos. 24, 12, vai lá comigo, veja só quais são as armas poderosas em Deus, que se você ver a referência do comentarista, aí do tópico 1.2 é 2 Coríntios 10, 3. Então ele fala ali que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E eu quero apresentar algumas dessas armas. Então Mateus 24, 12 diz assim: que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, aqui está uma coisa importante, o amor. Porque o amor, ele vai destruir uma coisa, o amor, ele destrói o ódio. O amor, ele destrói o ódio. O amor, o perdão destrói a vingança. A bondade destrói a maldade. A verdade destrói a mentira. A fé destrói a incredulidade. Então essas que são as nossas armas. Vou repetir. O amor destrói o ódio. O perdão destrói a vingança. A verdade destrói a mentira. A bondade destrói a maldade. A fé destrói a incredulidade. E aqui em Oséias fala: eu preciso, não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus. O que existe é a mentira, o que existe é o matar. E o matar, irmãos, hoje em dia, não é simplesmente você procurar assim tirar a vida da pessoa. Hoje, a própria falta de amor, ela já traduz esse matar. E eu queria só ler mais um texto. A gente leu Mateus 24, 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. E quando o amor se esfria, como que ele vai destruir o ódio? Como que ele vai destruir a maldade? Como que ele vai destruir a mentira? Como que ele vai destruir a falta de fé? Então é importante que o amor esteja em evidência, porque quando o amor está em evidência, o ódio não tem lugar. Quando a verdade está em evidência, a mentira não tem lugar. Quando a fé está em evidência, a incredulidade não tem lugar. Quando o perdão está em evidência, a vingança não tem lugar. Então, é essas verdades que eu posso ver como armas espirituais para a gente destruir a maldade, destruir o ódio daqueles que gratuitamente nos odeiam. Você já pensou sobre isso?
Amém, amados? Vocês já pensaram sobre isso? Tá? Então, a paz do Senhor, irmã Adriana, a paz do Senhor, irmã Tânia, um prazer tê-las conosco aqui novamente nessa aula. Um grande abraço para vocês. Então, queridos, essas nossas armas espirituais para vencer toda a maldade, tá? E aí, lá em 1 Pedro 3,13, abra comigo lá 1 Pedro 3,13, veja só se é verdade que eu estou propondo para vocês ou não. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 13, diz assim: ora, quem vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Acho que outra tradução aí vai dizer: quem vos fará mal, se vocês forem zelosos do bem? Irmãos, não existe armas contra o amor. Não existe profecia, não existe nada que supere o amor, porque é por amor, veja só, é por amor que Deus cria céus e terra. É por amor que Deus faz o sol nascer. É por amor que Deus manda a chuva. É por amor que Deus nos dá o ar para respirar. É por amor que nós temos saúde no nosso corpo. É por amor que Jesus veio nos ensinar o Evangelho. É por amor que Jesus morreu na cruz do Calvário. É por amor que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. É por amor que Jesus em breve voltará a arrebatar a sua igreja. É por amor que nós estamos nessa terra de passagem e logo nós estaremos na Nova Jerusalém. Tudo é amor. Tá certo? Tudo se resume na bondade e na misericórdia do Senhor. Por isso que Davi, no Salmo 56, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o homem procura devorar-me. Na lição, né, a palavra misericórdia quer dizer maciez, quer dizer força, quer dizer segurança. Então Davi busca a maciez, Davi busca força, ele busca a misericórdia do Senhor. Olha lá no Salmo 59, volta só um pouquinho aí. No Salmo 59, e o versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Então, força é uma palavra grega, reshed, que quer dizer misericórdia, quer dizer força. Então, aqui ele fala: eu, porém, cantarei a tua reshed, ou seja, a tua força, a tua misericórdia. E até pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Então, amados, é na misericórdia de Deus que nós nos escudamos, é debaixo dessa bondade que nós escudamos, é debaixo deste amor que nós nos abrigamos. E é importante que nós venhamos entender este amor de Deus para que assim também venhamos amar, perdoar, não julgar, não condenar. E esse ano a gente tem um lema de não falar mal da vida das pessoas. O ano passado o lema era não julgar as pessoas, não condenar as pessoas. E esse ano o nosso lema é não fale mal das pessoas. Ore pelas pessoas. Ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, tá? Quando você for falar mal, pense duas vezes antes de falar. Pense, porque a Bíblia fala que quem fala mal, ele destrói a sua própria alma. Olha lá no Salmo, queria que os irmãos lessem comigo, que é o nosso lema esse ano, o Salmo 15. Olha só como que a palavra do Senhor diz quando se fala em falar mal das pessoas. Quer ver como que diz aqui? Quero que você ache comigo e os irmãos podem participar. Diz assim: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. É importante falar a verdade. O que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, tá? Então veja que é importante, aí o versículo 5, a parte final do versículo diz: quem deste modo procede jamais será abalado. Então, amados,
é momento de a gente aprender com Davi, aprender com o Senhor. Na nossa lição, vai existir um momento na revista que a Bíblia vai falar que Jesus tinha compaixão, que Jesus tinha misericórdia dos oprimidos, Jesus tinha compaixão dos leprosos, Jesus tinha compaixão daqueles que estavam enfermos, Jesus alimentava a multidão. Mesmo no Calvário ele falou para o ladrão arrependido: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Pura bondade, pura aceitação de Deus para conosco. Tá? Então eu aprendo com Jesus a não falar mal, a não julgar, a não matar, a não perjurar, como diz aí Oséias. O que se tem na terra é matar, é furtar, é adulterar, é falar mal da vida dos outros. Isso destrói a vida das pessoas. E agora, para a gente entrar um pouquinho mais nos textos aí, nós estamos totalmente dentro da revista. Abre lá em 1 João capítulo 4, quero estar lendo com vocês, tá? Então Jesus, ele tinha compaixão das multidões, tá? Abre aí no capítulo 3, melhor, 1 São João, capítulo 3, 1 São João. Amados irmãos, alguma pergunta até aqui? Como que vocês estão recebendo aí esse estudo? Tá, vocês estão em paz aí? Amém, meus queridos? Os irmãos estão tudo quietinho aí? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Ou eu tô me atropelando nas palavras aqui? Me dá um ok aí. Tudo tranquilo? Amém? Podemos prosseguir? Eu não quero ficar bombardeando os irmãos, mas eu quero que vocês absorvam o que a palavra de Deus tem de bom, o que a palavra de Deus tem de rico para as nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe. O amém de vocês já é uma afirmação que está tudo bem, graças a Deus. Então, amados, abre aí, primeira epístola de São João, primeira epístola, perto de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo, capítulo 3 e o versículo 14, quero ler com vocês. Eu estou abordando quais as armas que eu vou usar contra a maldade, contra aqueles que querem nos destruir, contra aqueles que nos querem devorar, como queria devorar Davi. E a das armas que eu tenho falado para os irmãos, que é importante, é a arma do amor, porque o amor destrói o ódio, o amor destrói a maldade, a verdade destrói a mentira, a fé destrói a incredulidade, o perdão destrói a vingança. Amém? Tá? Capítulo 3, verso 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Você que está me acompanhando aí, por que passamos da morte para a vida? Responda aí no seu teclado. Pai do Senhor, pastor Jandiro, estamos juntos sim. Amém, querido. Por que nós passamos da morte para a vida, irmãos? A resposta, você que está com a Bíblia na mão aí, 1 São João 3,14. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E aí o versículo continua, a parte B. Quem não ama seu irmão permanece aonde? Na morte. Lembra que nós lemos em Oséias, sem perder Oséias de vista, Oséias capítulo 4, versículo 2. Só prevalece o perjurar, o mentir, né? Eu já falei que a verdade destrói a mentira. O matar, o furtar. Era isso que Saul queria fazer com Davi, amados. Destruir Davi, matar Davi, tirar-lhe a vida. Entendeu? E aí, versículo 15. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Veja que não é um texto que é novo, nós conhecemos. E sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Saul queria matar Davi.
Saul andava espiando os passos de Davi. Saul pertencia ao povo de Israel. Saul fazia sacrifícios. Saul tinha, assim, hipoteticamente, a sua religião, mas era uma pessoa que queria a todo instante destruir a vida de Davi. Então veja que é importante quando a gente quer as coisas boas para as pessoas, quem vos fará mal se for zelosos do que é bom. É importante caminhar a segunda milha, é importante oferecer a segunda face, é importante deixar a capa quem quiser a túnica, é importante andar a segunda milha. E ainda se a gente continuasse naquele texto, ele vai falar: amai os vossos inimigos e orai bendizei o que vos maldizem e orai por aquele que vos persegue. Tá certo, irmãos? Esta é a nossa arma contra a maldade. Essa é a nossa arma contra o ódio. Essa é a nossa arma contra a inveja. E aí, a gente já volta mais um pouquinho, daqui a pouco nós voltamos aqui, mas dá só um pulinho aqui em Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 4. Dá só um pulinho aí na sua Bíblia. Apocalipse 2 e o versículo 4, para a gente ler juntos. Irmãos, está dando para acompanhar aí, pode lançar as suas perguntas, pode acrescentar a nossa aula, nós estamos aqui totalmente abertos. Cadê o Jerry? Cadê o pessoal? Gente, participem, acrescentem, sempre dentro do tema que nós estamos abordando, né? Nós estamos falando de uma coisa, importante que falemos as mesmas coisas, né? 2 e o verso 4 de Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Verso 5. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Está vendo, amados? A arma contra a maldade de Saul, contra a maldade do mundo, contra a maldade de irmãos, contra a inveja, é a bondade. É você destruir com amor. Então a igreja de Efésios recebeu essa reprimenda do Senhor, recebeu essa repreensão do Senhor. Veja que no início Deus começa a exaltar as boas obras da igreja de Éfeso, dizendo: olha, eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, olha, você está bem com as obras, você está bem com o trabalho, eu sei da tua paciência, olha, vocês são muito pacientes, que vocês não podem sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, olha, tu os achaste mentirosos, ótimo, vocês sofreram, vocês têm paciência, vocês trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, ótimo. Agora vem a reprimenda. Tenho, porém, contra vocês que vocês esqueceram do amor. Lembra onde vocês caíram. Veja, é possível alguém estar fazendo obra, é possível alguém estar tendo paciência, é possível alguém não estar sofrendo os maus, colocando à prova eles, tendo paciência, trabalhando pelo nome do Senhor, mesmo assim está caído. E veja, não sou eu quem digo, é a palavra. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, a arma poderosa contra a maldade, irmãos, é justamente o amor. Você ser bom. 1 Pedro 3,13. Quem vos fará mal, se vocês forem zelosos do que é bom? Então não tem armas. A linguagem que eu li aqui, quem vai vos maltratar se vocês forem bons? E eu já falei que Deus, ele é bom. Ele dá o sol, ele dá a chuva, ele dá o ar, ele dá a vida, ele dá a saúde, ele dá a vida eterna, ele deu Jesus, ele deu seu Filho em sacrifício para nos redimir da condenação do inferno, para nos resgatar da maldição da morte, da maldição da lei e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele deu o seu melhor, tá? Como diz lá em Romanos 8,
né? Quem vos separará do amor de Cristo? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Tá? Então Deus deu o seu melhor, Deus deu Jesus. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. Deus falou muitas vezes no passado pelos profetas aos pais, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, e o Filho é a revelação do Pai. Em São João 14, Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus no capítulo 14, São João fala: Filipe, quem me vê a mim, me vê o Pai, Filipe. As obras que eu faço estão no Pai. Então, Jesus, irmãos, é a revelação do Pai. E a Bíblia diz que o Pai amou o mundo de tal maneira. E agora aqui João está falando que quem não ama, ele permanece na morte. Quem não ama é homicida. Quem deixa de amar não tem a permanente vida eterna nele. Então eu repito, às vezes, irmãos, é possível você estar cantando na igreja, estar louvando, mas não está amando, não está perdoando, não está sendo bom com as pessoas. Às vezes é aquele crente maldoso. Então, amados, essa é o evangelho, esse é o puro evangelho para nós. Eu sei que é uma palavra que às vezes não vai agradar todo mundo, mas é uma palavra que ela nos liberta, é uma palavra que nos lava, é uma palavra que nos limpa, tá? E a palavra, Jesus disse para os irmãos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor está nos limpando nesta manhã, está nos redimindo nesta manhã. Amém, queridos? E aí volte para o seu texto lá em 1 João, capítulo 3, que eu tenho mais alguns versículos para a gente ler ali. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Tá? Pode acrescentar aqui, pode participar, nós estamos juntos. É uma aula dinâmica, tá? Nós podemos interagir, tá? E aí o versículo 16, conhecemos o amor nisto. 1 João 3,16, lá na epístola de São João. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Veja que é totalmente ao contrário, irmãos. Não é falar mal, não é odiar, não é tentar matar, não é invejar, mas é ajudar. E o melhor das hipóteses, se não puder ajudar, que não atrapalhe. Se você não puder ajudar, levar a cruz, não se torne cruz para os outros. Facilite a passagem das pessoas, facilite a existência do seu próximo. Nós podemos facilitar a existência do nosso próximo. E ainda diz aqui, verso 17, quem pois tiver bens do mundo, e vindo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, verso 18, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração. Então veja que tudo é uma consequência. E a gente fazendo isso, irmãos, sabe o que acaba resultando finalmente para nós? Acaba resultando na resposta das nossas orações. Veja o verso 22, capítulo 3 da primeira epístola, capítulo 3, verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Então, quando você guarda os mandamentos, quando você obedece a palavra, e aí guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à vista. Quando a gente guarda a palavra, quando a gente procura amar com todas as nossas imperfeições, que nós não somos perfeitos, longe disso, nós estamos buscando se aperfeiçoar cada dia. Quando nós guardamos a sua palavra, quando nós guardamos os seus mandamentos, a resposta da nossa oração vem. Às vezes, irmãos,
A resposta da nossa oração, às vezes, está por alguma maldade que nós temos lá no íntimo. Às vezes, uma falta de perdão que tem lá no íntimo. Às vezes, um desejo de vingança que tem lá no íntimo. Às vezes, você se pega falando mal da vida dos outros. É uma fraqueza de caráter. Isso tem cura. A palavra de Deus cura o nosso caráter. A palavra de Deus sara o nosso caráter. É um problema de personalidade, um problema de bipolaridade. O Espírito Santo cura isso também, tem cura. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Então veja que Davi, ele foge de Saul. Davi, ele tenta escapar com vida, se faz de louco perante o rei de Gate, como diz lá no livro de Samuel, ele se faz de doido ali, mas Deus lhe dá a vitória, Deus lhe livra, porque ele estava diante do ódio dos seus inimigos, ele estava diante do ódio de Saul, mas ele estava debaixo da bondade de Deus, ele estava debaixo da misericórdia de Deus, e a misericórdia, eu já disse, é maciez, é força, é segurança, é proteção. Então vamos oferecer essa maciez para o nosso próximo, vamos oferecer essa proteção, vamos oferecer essa bondade para o nosso próximo. Aprendendo sim com Jesus. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Mateus. O comentarista deixou isso na revista e eu quero compartilhar com você. No livro de Mateus, capítulo 19. Mateus capítulo 19. Ou melhor, Mateus capítulo 9, 9:36. Olha lá. Então eu já falei para os irmãos que misericórdia é a palavra reshed ou reem, que significa maciez, proteção, força. E olha Mateus 9:36. Vendo as multidões, teve grande o quê, irmão? Olha o sentimento que Jesus teve quando ele viu as multidões. O versículo 35 diz assim, ó: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verso 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E no verso 37 fala, 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos orar, vamos clamar, rogai ao Pai para que haja obreiros com o mesmo sentimento, com o mesmo desejo de bondade para com o próximo, com a mesma maciez para o próximo, facilitar a vida do próximo. Aleluia, aleluia. Então a nossa arma, irmãos, nossa arma são poderosas em Deus, como diz lá o comentarista coloca em 2 Coríntios 10:3 e 4, que as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus. E ainda ele deixa a referência Efésios 6:10-18, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e todas as armaduras que nós temos ali não é para ferir o nosso próximo, mas é para proteger o nosso homem interior, para amar, para oferecer a espada do Espírito, que é a palavra, oferecer o escudo da verdade, oferecer a fé, oferecer os pés, a preparação do Evangelho, oferecer o escudo, os lombos com a justiça, com a verdade, com a graça, com a bondade. Aleluias. Então Davi, ele buscou sim o refúgio no Senhor. Falou, eu estou sendo perseguido por Saul, mas eu vou louvar a Deus. Em Deus eu louvarei a sua palavra. Olha lá, em Deus louvarei a sua palavra. Verso 4, pus a minha confiança e não temerei.
Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, aguardando a minha morte. Então, amados, o nosso escudo, a nossa proteção, o nosso socorro, ela está no Senhor. Tá? Então aí, se vocês irem lá no tópico 2 da sua revista, só uma perguntinha, quantos irmãos está com a revista aí do outro lado da telinha? Porque eu estou usando a Bíblia e estou me amparando aqui pela revista. Quantas revistas tem aí? Dá um joinha aí quem está com uma revista. Porque aqui no tópico 2 nós já vamos entrar na oração de Davi, no pedido de misericórdia de Davi. Tá? Quem está com revista, irmãos? Eu acho que quase todos estão sem revista, né? Porque é importante eu saber para mim continuar com a Bíblia, porque você continua com a sua Bíblia aí. A mãe Jaqueline falou que está usando a Bíblia, legal. A irmã Márcia Maggiore, a paz do Senhor querida, a paz do Senhor para o pastor Eliezer. Eu acho que a irmã Márcia também está com a Bíblia. Quem mais? A irmã Tânia, a irmã Laudiceia. Acho que os demais irmãos aí estão todos com a Bíblia, né? Então, amados, eu vou ler aqui só para a gente ganhar tempo. A oração de Davi. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus, diante da circunstância que estava enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. Primeiro, 2.1, pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejavam contra ele diariamente. A Flávia também fala que não tem a revista, então vai com a palavra, vai com a Bíblia, viu, Flávia, também, tá? Porque é importante a gente se fundamentar na palavra. E tudo que está na revista aqui está na Bíblia também, e a gente vai juntos aí, amém? Então, aqui, Davi, ele busca a misericórdia de Deus. E o louvor que eu comecei hoje, a nossa escola dominical, eu quero ver se eu coloco ele de novo no final, que é o hino Oração de Davi, do cantor Feliciano Amaral. No final eu vou colocar ele de novo. Então, amados, Davi, ele busca a misericórdia de Deus. E nós, quando nós precisamos do socorro, onde que nós buscamos? A irmã Tânia também está com a Bíblia. Amém, irmã Tânia? Deus abençoe. A irmã está com a espada do Espírito, serva de Deus. Então, Hebreus 4,16. Olha lá. Vamos juntos. Na palavra. Aliás, tudo que eu tenho falado para os irmãos até agora, eu falei só palavra. Tá? 100% palavra. Hebreus 4,16. Rapidinho aí. Diz assim: acheguemos, pois, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Olha só. Então eu recebo do trono da graça, eu recebo o quê? Misericórdia. E misericórdia, também os irmãos sabem que é um favor imerecido. Nós não somos merecedores, não somos dignos, mas o Pai oferece gratuitamente, graciosamente, através de Jesus. Os irmãos sabem que na antiga aliança, para o povo receber misericórdia, era necessário o sacrifício de um animal, espargir aquele sangue no altar, queimar, para o povo ser perdoado e ser limpo e receber graça, receber o perdão, receber a misericórdia. E hoje nós temos um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E hoje ele está à direita de Deus, e a Bíblia diz que ele intercede por nós. Tá? E você pode falar, mas pastor está falando, pai, olha a Flávia, pai, olha o Paulo, olha a Jaqueline, olha a Tânia. Irmãos, ele já fez. Eu quero dizer para você que ele já fez. Ele já derramou o seu sangue.
ele já tem a chave da morte e do inferno. Ele já nos ganhou o perdão, ele já nos assinou um cheque em branco para a gente chegar. Imagine que você tem uma conta bancária e você tem 100 mil reais no banco. A única coisa que você tem que fazer é pegar o cartão de crédito, colocar na máquina e sacar o valor que você precisa. Que é isso, pastor Paulo? Aleluia! Já foi pago. E a Bíblia diz que custou o sangue de Jesus. Não foi prata, não foi ouro, não foi sangue de bodes, nem sangue de touros, mas custou o sangue de Jesus. E hoje nós estamos libertos, hoje nós estamos lavados, hoje nós estamos debaixo dessa graça. Por isso que diz aí, cheguemos, pois, com confiança, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para com o socorro em ocasião oportuna. Então, nesse momento, irmãos, de pandemia, nesse momento de política, cada dia a gente vê a política toda confusa. É agora que nós vamos chegar diante do trono da graça. É agora que nós vamos colocar o cartão na boca do caixa e começar a sacar aquilo que nós já temos de crédito. Isso é bondade de Deus, isso é graça de Deus. Irmãos, começa a fazer saque. Já está pago, já custou o sangue de Jesus, já custou o sacrifício na cruz do Calvário, já custou a morte do Filho de Deus. E a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. E aí eu quero que você abra comigo 1 João capítulo 1. Eu acho que a gente já leu isso esses dias, mas nunca é demais. Capítulo 2 de na Epístola de São João, capítulo 2. Você pode chegar confiadamente, com confiança ao trono da graça. Você vai receber socorro, você vai receber a proteção, você vai receber a misericórdia como Davi recebeu. Nós vamos receber essa misericórdia. Amém, amados? Aleluia. Que diz aí, meus filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Então, amados, essa bondade de Deus, ela não é só para nós. Essa bondade de Deus não é só para a igreja. Essa bondade de Deus não é só para alguns favoritos. Essa bondade de Deus se estende a todos. Por isso que Jesus fala, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não quiser crer, não ter a oportunidade de crer, infelizmente será condenado. Mas essa graça, esse perdão, essa misericórdia, ela se estende a todo aquele que crer. A Bíblia diz, aquele que invocar o Senhor será salvo. O ladrão da cruz falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Aí Jesus respondeu para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu entrarás comigo nas mansões celestiais. Hoje mesmo você vai estar entrando comigo naquele lugar. Então é importante, irmãos, que essa verdade ela esteja firmada no nosso coração, esteja firmada na nossa vida. Abra aí em Lucas 23, o versículo 42. Lucas 23, 42. Irmãos, eu estou falando sobre bondade, eu estou falando sobre misericórdia, que são armas poderosas em Deus para a destruição de todo ódio, para a destruição de toda maldade, para a destruição de toda inveja,
para a destruição de tudo aquilo que é mal. Se tem uma coisa que você deixa o diabo muito nervoso e com raiva, porque ele gosta do ódio, ele gosta da inveja, ele gosta do homicídio, ele gosta da mentira, ele gosta de tudo que é mal. Quando você faz o bem, quando você ama, você destrói o próprio diabo, você deixa o diabo sem armas. Porque as armas dele é roubar, matar e destruir. E quando você ama, quando você é bom com as pessoas, quando você não condena as pessoas, quando você sabe amar, quando você não julga, quando você não fala mal, o diabo fica sem armas contra você. Ele não tem armas, porque as armas dele é do ódio, as armas dele é da inveja, as armas dele é da maldade, as armas dele é da mentira, as armas dele é da malignidade. Você entendeu? Você deixa o inimigo sem armas, porque você ama. Aleluia. Irmãos, que gostoso a gente sair das quatro paredes e entrar na sua casa. E que esta live chegue a muitas vidas. Que este evangelho chegue a muitos corações oprimidos. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Diz aí, a Jaqueline já achou ali. E acrescentou-lhe Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E acrescentou. Vamos ler o verso 40, senão os irmãos vão entender. Verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: tu ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, ele não frequentou um culto, ele não deu um dízimo, ele não participou de uma santa ceia, ele não deu uma oferta. Aliás, até ali ele só tinha feito maldade. Até ali ele só tinha feito motim, talvez roubo ou outras coisas mais, só o que era mal, e ele estava recebendo o que ele plantou. E veja, mesmo assim Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora eu quero te perguntar, o que nós podemos fazer hoje para acrescentar a nossa salvação? Jesus já fez, Jesus já fez. Se aproprie, entre com confiança ao trono da graça, receba essa bondade, receba essa misericórdia, receba esse perdão, receba esta alegria nesta manhã, em nome de Jesus. Ah, mas pastor, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que subir monte, eu tenho que fazer consagração. Irmãos, apenas creia, apenas receba pela fé. Apenas, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, tudo aquilo que nós fizermos para ganhar a salvação é uma afronta contra a graça de Deus, é uma afronta contra a bondade de Deus. Jesus já fez. Se aproprie, se alegre, ofereça essas boas novas para outras pessoas. A Bíblia diz em Isaías 61 que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, o Senhor me enviou. Então hoje você tem a mensagem do Evangelho para transmitir para aquele que precisa. Você tem boas notícias, você tem coisas boas para oferecer. Aleluia. Uma coisa sim eu tenho que fazer, é guardar os mandamentos, como nós já leu. E o mandamento dele não é difícil. O mandamento dele é fácil. Só para finalizar esta aula nessa manhã, abre em São João, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 15. Eu já estou caminhando para o final desta live, desta escola dominical. E o que eu estou falando aqui, irmão, já resume toda a nossa revista. Até a conclusão fala aqui que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor,
mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. São João 15, o versículo 9. Cite esse versículo aí, se você está junto comigo, digite esse versículo aí, irmão. Quero que vocês agora, vou dar um trabalho extra para vocês, é lição de classe agora. Vocês vão fazer isso, vão digitar 15, verso 9. Digita aí o verso 9. Amém? Amém? A paz do Senhor, irmã Késia, paz do Senhor, irmão Edmar, Deus abençoe, queridos. Então diz aí, 15, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis aonde? Onde que eu vou permanecer? Qual que é o mandamento de Deus para a igreja hoje? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e eu permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Aleluia. Aleluia. E vos designei para que vades e deis fruto. Aleluia. Aleluia. E o vosso fruto permaneça, a fim de que, olha a resposta da oração de novo, como eu falei lá sobre a resposta da oração em São João, agora eu falo sobre a resposta da oração aqui de novo, que às vezes a gente ora e não recebe. Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora a resposta da oração, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E olha, fecha o verso 17. E isto vos mando, isso vos ordeno. Aleluia. 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 E aí o verso 18 fala, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aleluia. Aleluia. O ódio que Saul tinha de Davi, porque Davi tinha uma promessa de reinar. Davi tinha uma promessa de ser rei de Israel. Davi tinha a promessa de restaurar. Davi tinha promessa. E quando você tem promessa, irmãos, que se levante o inferno inteiro contra a sua vida, você é mais do que vitorioso. Espero que nesta manhã, sinceramente, essa aula tenha edificado a tua vida. Que você tenha recebido algo de Deus para a sua vida espiritual. Espero sinceramente. Aleluia. Quero colocar o louvor para nós ouvirmos de novo e depois já estaremos orando. Amém?
seguirei nos verdadeiros ensinos teus. Hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu e para sempre Amém, amados? Que Deus os abençoe por esta manhã, por estar conosco nesta oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Que, mais uma vez, Deus ter acrescentado algo para vocês. Estaremos orando. Feche os seus olhos, ore comigo, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e amantíssimo Pai, nós te rendemos graça por mais esta manhã, onde podemos estar no lar dos teus filhos, levando esta boa palavra de Deus, que o teu evangelho, que a tua graça esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai, que a tua bondade os alcance. Tira, Senhor, dos nossos olhos todas as escamas, Pai, e que possamos conhecer e saber qual é o teu verdadeiro evangelho, Pai. Nos revela cada dia o teu evangelho, nos revela cada dia a tua bondade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pegar o meu café aqui. Amados, Deus os abençoe. Em nome de Jesus, uma excelente semana para cada um dos amados. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, que a bênção de Deus esteja sobre os seus celeiros, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. É o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe, em nome de Jesus.